Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade e neste vídeo, gente, eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta muito importante para migrar perfil de usuário, que é a ferramenta Transferência Fácil do Windows. Essa ferramenta é muito útil quando uma empresa compra novos computadores ou atualizam seus sistemas, porque o mais importante do que formatar um computador e salvar os arquivos do usuário é manter as preferências e configurações do usuário. Além dos documentos, é possível salvar os e-mails, os históricos, as páginas favoritas, o papel de parede e outras configurações personalizadas pelo usuário. Isso é muito importante aí, dependendo da empresa. Se você simplesmente salvar os arquivos, o usuário vai levar um bom tempo aí para fazer as novas configurações no computador. E para fazer uma simulação aqui de um perfil de usuário e fazer a restauração, eu já iniciei aqui minha máquina virtual com Windows 7 no VirtualBox. O VirtualBox tem um recurso muito interessante aqui, que é o Snapshot. Com esse recurso, é possível que salvar o estado atual da máquina. Quando eu instalei o Windows 7, eu já criei aqui um ponto de restauração do sistema. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou criar um novo usuário nesta máquina, vou fazer algumas modificações, vou gerar um backup deste usuário, depois eu vou restaurar um estado anterior da máquina, antes de ter realizado essas configurações, e vou restaurar o perfil do usuário. Vamos lá então? Deixa eu iniciar aqui a minha máquina virtual com Windows 7. Então eu vou criar um usuário nessa máquina, vou fazer algumas configurações para depois estar fazendo o backup do perfil deste usuário. Clique então em iniciar, painel de controle, conta de usuário e segurança, conta de usuário e gerenciar outra conta. Aqui, como você pode ver, só tem um usuário, que é o administrador deste computador. Eu vou criar um novo usuário. Clique então em criar uma nova conta. Como exemplo aqui, vou digitar o nome teste. Vou deixar como usuário padrão mesmo. Clique em criar conta. E o usuário teste foi criado com sucesso aqui. Agora você pode fechar. Vou fazer um logout deste usuário aqui para iniciar com outro usuário. Fazer logout. Então agora eu vou iniciar com o usuário teste. Iniciou aqui para minha área de trabalho. Primeiramente, vou alterar o papel de parede aqui, clicando com o botão direito, personalizar. E vou selecionar aqui o primeiro papel de parede aqui. Agora você pode fechar. Vou também fazer uma alteração aqui no Internet Explorer. Inicie o Internet Explorer. Se a barra de menu não estiver aparecendo para você aqui, você clica no botão direito e marca essa opção aqui, barra de menu. Agora você clica em ferramentas, opções da internet. E vou ter aqui a página inicial para marcoandrade.com.br. Clique então em aplicar, ok. Agora você pode fechar aí. Eu vou iniciar novamente aqui no Internet Explorer para ver se a página inicial está ok. Beleza, está iniciando aqui o site marcoandrade.com.br. Clique então no X para fechar. Eu vou criar um arquivo aqui na área de trabalho. Um arquivo de texto mesmo, só para a gente fazer um teste. Vou colocar aqui teste. Beleza, feitas essas configurações aqui, eu vou fazer um backup deste perfil agora. Para fazer o backup de perfil de usuário, é necessário aí ser um administrador do computador. Então eu vou mudar para outra conta de usuário, clicando em iniciar. Você clica nessa setinha aqui, agora fazer o logout. Eu vou iniciar com o usuário, que é um administrador, que no caso aqui é user. Depois de fazer o logon, eu vou iniciar a ferramenta de transferência fácil do Windows. Clicando em iniciar, agora você digita aqui transferência. E clica aqui em transferência fácil do Windows. O assistente aqui exibe algumas informações, informa que é possível transferir contas de usuário, documentos, músicas, imagens, e-mail, favores da internet, vídeos e mais. Clique então em avançar. Nós temos aqui 3 alternativas para fazer o backup de perfil de usuário utilizando a transferência fácil do Windows, que é um cabo USB especial. Este cabo aqui é utilizado para conectar computadores,
é um cabo específico para realizar essa operação. Não é qualquer cabo USB não, tá gente? Nós temos aqui também, através da rede, né? Nessas duas primeiras opções aqui, ó, é realizar a transferência em tempo real. Ou seja, os dois computadores têm que estar ligados para realizar a transferência de perfil de usuário. Mas nesse vídeo aqui, eu vou utilizar essa última opção aqui, ó, que é um disco rígido externo ou unidade flash USB. Eu vou gerar um arquivo. Eu posso armazenar esse arquivo no pendrive ou no HD externo ou através da rede. Neste exemplo aqui, vou enviar este arquivo para um compartilhamento de rede que está na minha máquina física. Seleciono então a última opção aqui. O assistente pergunta aqui, ó, que computador você está usando agora? Este é o meu computador novo ou este é o meu computador antigo? Neste caso aqui é o meu computador antigo, né? Clique então, este é o meu computador antigo. E o assistente vai identificar os perfis que estão neste computador. Bom, ele já identificou aqui os perfis de usuário. Nessa simulação eu vou desmarcar o primeiro usuário aqui, que é o user. Eu vou deixar marcado o usuário teste. Eu vou desmarcar itens compartilhados, que são essas pastas que você compartilha na rede. Se você clicar em personalizar, mais uma vez o assistente informa o que será salvo. Neste caso aqui, documentos, imagens, músicas, vídeos, configurações do Windows e outros itens. Se você quiser desmarcar aqui, ó, só clicar nessa caixinha. Se você clicar em avançado, nós podemos marcar outras pastas aqui que não estão no perfil de usuário. Se por algum motivo o usuário aí está salvando arquivos em outro local, basta você selecionar estas pastas para fazer o backup. No exemplo aqui, vou deixar marcadas essas pastas mesmo do usuário teste. Clique em salvar e clique em avançar. Aqui o assistente aí pede para você criar uma senha. Não é obrigatório, mas no exemplo aqui eu vou criar uma senha para este backup. Clique em salvar. E aqui o assistente te pergunta onde você quer salvar o backup deste perfil. Como eu falei anteriormente, eu vou salvar este arquivo em um compartilhamento de rede que está na minha máquina física. Deixa eu então acessar aqui minha máquina física. Vou salvar este arquivo dentro da pastinha arquivos. Eu vou alterar esse nome de arquivo aqui. Eu vou colocar aqui Windows 7 perfil teste. Clique então em salvar. O sistema aqui terminou o backup. No meu caso aqui foi bem rápido, mas dependendo da quantidade de arquivo que o usuário tem no seu perfil, pode demorar um pouco. Clique então em avançar. O assistente exibe aqui algumas informações. Informe onde está armazenado o arquivo. Clique então em avançar. E clique em fechar. Finalizamos aqui o backup do perfil do usuário teste. E agora vamos simular aqui uma recuperação deste perfil. Para me restaurar este backup de perfil, eu poderia aqui utilizar outra máquina virtual. Mas neste exemplo aqui eu vou fazer diferente. Eu vou utilizar o recurso Snapshot do VirtualBox. Eu vou restaurar o ponto antes de ter realizado as configurações que eu fiz nessa máquina virtual. Para restaurar para um outro estado na máquina virtual, primeiramente é necessário desligar essa máquina. Então você clica com o botão direito em cima da máquina virtual, depois fechar e desligar. Com a máquina virtual desligada, você seleciona aí o ponto de restauração. No meu exemplo aqui, ó, vou selecionar esse ponto que eu criei aqui, ó, que é após a instalação do Windows 7, e clique nessa setinha vermelha aqui, ó, restaurar snapshot. Eu vou desmarcar essa opção aqui, criar um snapshot do estado atual da máquina, e clicar em restaurar. A minha máquina virtual foi restaurada. Clique em iniciar para iniciar a máquina virtual. Deixe então aqui acessar minha máquina virtual. Clique em iniciar, painel de controle, contas de usuário, depois contas de usuário novamente. Clique em gerenciar outra conta. E aqui, como você pode ver, só tem o usuário user e o convidado. Ou seja, aquele usuário que eu criei com o nome teste e aquelas configurações foram desfeitas quando eu restaurei o estado do sistema. Então, neste momento, eu vou aqui restaurar o backup do perfil de usuário. É como se este computador aqui, gente, fosse um computador novo. Clique então em fechar. Eu vou iniciar aqui a ferramenta Transferência Fácil do Windows, clicando em iniciar, digite transferência.
Agora você clica em transferência fácil do Windows. É o mesmo assistente. Clique então em avançar. Eu vou selecionar novamente aqui um disco rígido externo ou unidade flash para a gente localizar o backup do perfil de usuário. Nessa parte do assistente nós iremos selecionar outra opção, que no caso aqui, este é o meu computador novo. Clique na primeira opção. E aqui o assistente pergunta se a transferência fácil do Windows já salvou os arquivos do seu computador antigo em um disco rígido externo ou unidade flash USB. No caso, eu salvei o arquivo em uma unidade compartilhada na minha máquina física. Eu vou acessar aqui a minha unidade compartilhada que está na minha máquina física, que é o mesmo caminho. O backup está dentro da pasta arquivos. E o arquivo do backup está aqui, Windows 7 perfil teste. Este é o backup de perfil de usuário que eu criei na primeira parte deste vídeo. Eu vou selecionar este arquivo, clicar em abrir. Aqui ele pede para digitar a senha que eu criei quando eu gerei o arquivo de backup. Digita a senha e clique em avançar. Aqui o assistente já localiza o usuário teste. Você pode clicar em personalizar aqui, e escolher o que será restaurado. No caso, eu vou deixar todas as pastas mesmo. Clique no X para fechar. Agora você clica em opções avançadas. Essa parte aqui é muito importante, gente. Aqui o sistema exibe o número de usuário antigo, no caso é o teste. E do lado aqui você pode selecionar se esses arquivos serão salvos no mesmo usuário que está neste computador, que no caso é user, ou você pode criar um novo usuário. No caso aqui eu vou criar um novo usuário para manter o mesmo nome do usuário teste. Em nome de usuário eu vou digitar teste. Não vou criar nenhuma senha. Clique então em criar. Lembrando que este usuário teste não existe nessa máquina aqui. Clique então em salvar e transferir. Aqui o assistente informa que a transferência está completa. Você pode visualizar dois relatórios aqui. Deixa eu clicar no primeiro aqui, visualizar o que foi transferido. Aqui você consegue visualizar os documentos que foram transferidos. Se clicar em detalhe que dá conta, ele exibe o usuário que foi transferido. E informa aqui que o usuário teste do computador antigo foi transferido para o novo usuário teste deste computador. Clique então em fechar. Se você quiser também visualizar os documentos que foram transferidos, é só clicar em detalhes. E aqui ele exibe os documentos aí do backup do perfil de usuário que foram transferidos. Clique então em fechar. Em relatório de programas, ele exibe aqui uma lista de programas que existia na máquina antiga. Lembrando que para manter as mesmas preferências do usuário, os programas que estavam instalados na máquina antiga têm que ser instalados na máquina nova também. E este relatório exibe essas informações aqui, tá vendo? Por exemplo, o Google Chrome estava na máquina antiga. Nessa máquina também já está instalado. Outro programa aqui, o WinRAR, estava na máquina antiga e também já está instalado nessa máquina. Se tivesse algum outro programa que estava na máquina antiga que ainda não esteja instalado nessa máquina nova, ele ia exibir aqui como não instalado. Clique então no X para fechar. Esse relatório de baixo aqui vai exibir o mesmo relatório dos programas. Clique no X para fechar. E clique em fechar. Agora você clica em iniciar, painel de controle, contas de usuário e segurança, contas de usuário, gerenciar outra conta. E aqui, como você pode ver, foi criado um novo usuário com o nome teste, que é o usuário que estava na máquina antiga. Agora eu vou fazer um logon com este usuário, clicando em iniciar. Você clica nessa setinha do lado aqui e fazer logoff. Para a gente verificar se as preferências foram mantidas. Selecione então o usuário teste. Aquelas configurações que eu fiz na primeira parte do vídeo, no perfil de usuário da máquina antiga, manteve-se
na transferência do perfil de usuário. Aqui você pode ver que é o mesmo papel de parede. Deixa eu iniciar aqui o Internet Explorer para ver se a página inicial é a mesma. Aqui, como você pode ver, a página inicial é a mesma, marcoandrade.com.br. E também o arquivo com o nome teste que nós criamos lá na primeira parte do vídeo. Ou seja, gente, um recurso aí extremamente útil e eficaz para migrar perfis de usuários. O usuário irá receber, por exemplo, uma máquina nova, mantendo as mesmas preferências e configurações que ele fez na máquina antiga. Uma dica para você, profissional de TI. Se você quer ser valorizado no mercado, você tem que conhecer as ferramentas aí que agilizam os processos da TI. Quando não é feito esse processo de migração, com certeza o usuário levará um bom tempo aí para configurar novamente o seu computador. E esse tempo perdido, dependendo da empresa aí, acaba gerando prejuízos. E o seu papel é agilizar o processo. E bom, pessoal, quem gostou, clique no joinha abaixo deste vídeo e inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!